depois fazemos. Bem, bom dia a todos e todas presentes. Estamos aqui dando partida à realização do 4º Seminário de Pesquisas do LACES, Laboratório de História Regional do Espírito Santo e Conexões Atlânticas. Nesse ano, nesse 4º evento, nós estamos trazendo o título Ocupação Colonial e Resistências na Longa Duração, Leituras da Experiência Histórica Capixaba. Nós teremos 2 dias de eventos, a começar pela manhã e à tarde. Teremos conferências, mesas redondas, com participação dos estudantes de mestrado, doutorado e iniciação científica do nosso laboratório. Teremos a participação também de professores que são participantes e colaboradores do LACES. Teremos ainda a participação de estudantes de mestrado e doutorado que já são egressos, que já são profissionais, que estão hoje atuando em outras instituições, mas continuaram o projeto, o trabalho de pesquisa que iniciaram no LACES e mantêm aqui os seus vínculos, né? Nossa ideia, então, é organizar o evento de acordo com os temas e campos de trabalho que estão sendo desenvolvidos atualmente aqui no LACES. Então, nós teremos, ao todo, algumas mesas. A primeira mesa é a Capitania do Espírito Santo, Dinâmicas Regionais e Contextos Luso-Ibéricos, onde teremos a oportunidade de tratar dos projetos de trabalho que estão sendo organizados sob a Capitania do Espírito Santo. Depois, a segunda mesa, Política Indigenista, Resistência e Afirmação de Identidades Étnicas, com os trabalhos mais diretamente ligados à população originária no Espírito Santo, formas de dominação e modelos de organização social, não só no período colonial, mas trazendo também a temática até os dias atuais. A terceira mesa, Espacialidades e Jurisdições no Espírito Santo, aqui com a presença também de um colega colaborador do programa de pós-graduação da Geografia, e trataremos das questões relacionadas à acomodação da legislação portuguesa, a aplicação no Espírito Santo e também a definição de espaços e territórios no Espírito Santo. Amanhã iniciaremos com uma conferência da professora doutora Aline Gonçalves, que apresentará o tema de História Ambiental. É a única pesquisadora atualmente a trabalhar no tema e está ligada ao Instituto Nacional da Mata Atlântica aqui do Espírito Santo, desenvolvendo um trabalho de interface entre a pesquisa histórica e a conservação da natureza. Teremos a quarta mesa depois, Culturas e Reconfigurações Políticas em Espaços de Representação, e, finalmente, uma outra mesa, ainda de pesquisadores, Trânsitos Culturais, Formação Cultural Capixaba, Pluralidade e Afloramentos. E, em seguida, faremos uma mesa com nossos estudantes de iniciação científica, que apresentarão os seus trabalhos da maneira como eles estão sendo desenvolvidos. E finalizaremos com uma mesa História Regional e Cultura Capixaba, em que eu voltarei a participar com o Henrique Valadares, historiador e arqueólogo. Para abrir esse evento,
contamos aqui com a presença ilustre da nossa querida professora Maria de Deus Beites Manso, convidada especial para esse evento, que fará a palestra de abertura com o título Missões, Saberes e Poder, os Jesuítas no Oriente. A professora doutora Maria de Deus Beites Manso, a quem eu agradeço imensamente por sua colaboração, estando aqui com a gente, e pela cooperação que já fazemos já há mais de 5 anos. Professora associada com agregação no Departamento de História da Universidade de Évora e colabora regularmente com universidades brasileiras, tendo sido professora em 2015, visitantes na CAPES, em Minas Gerais, e trabalha ainda com instituições espanholas de Macau e do Japão. É investigadora do Centro de Investigação em Ciência Política e colabora com outros centros de investigação em Portugal. No Brasil, integra diversos grupos de pesquisa certificados pelo CNPq. No âmbito da sua lecionação, incide sobre história da expansão e da colonização portuguesa, história da cultura portuguesa, teorias e problemáticas da história da expansão portuguesa e culturas políticas e sociedades coloniais. Os seus temas de investigação centram-se na construção da globalização iniciada a partir do século XV, abrangendo a história religiosa, a história das mulheres e do gênero, a escravatura e as mestiçagens. A sua investigação tem procurado articular abordagens de história global e história conectada, privilegiando a análise comparativa dos impérios ibéricos e das suas dinâmicas sociais e culturais. Mais recentemente, os seus interesses de estudo e debate têm se concentrado na comunidade de países de língua portuguesa, em particular nos aspectos internacionais das culturas e dos povos lusófonos, numa perspectiva histórica. Professora, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco no nosso seminário e por consolidarmos essa parceria tão profícua. Estamos agora comemorando aqui a Bolsa Sanduíche, o estágio sanduíche do Felipe, membro aqui do LACES, que vai estar em Évora, né, por um semestre, e já temos planos aqui de estreitar ainda mais essa parceria. Eu quero aproveitar e agradecer aqui aos presentes e aquelas pessoas convidadas a participar do seminário com seus trabalhos, e passo então a palavra à professora para proferir a sua conferência. Bom dia, muito obrigada, bom dia a todos. Um cumprimento muito especial ao Luís por este convite que me dirigiu, e eu creio que, Luís, não são 5 anos, são muito mais anos de cooperação. Creio eu que já talvez mais de 10 anos. E é um prazer, portanto, estar aqui, ainda que seja virtualmente, mas é sempre bom partilhar experiências, em particular com este laboratório, com esta universidade. Como o professor Luís disse, temos cooperado há bastante tempo. Eu vou passar o meu PowerPoint, espero que a tecnologia não falhe. Caso vocês vejam que isto não está a passar, digam-me que algo de, digamos que, a tecnologia não estará a funcionar. Foi-me pedido, quando o professor Luís me convidou para fazer a apresentação, um pedido talvez mais no âmbito de uma história comparativa, em que queria que abordasse também o Brasil. Obviamente que não seria um trabalho muito complexo fazer esse tipo de análise, a história comparativa, de modo que acabei por me situar só na questão do Oriente. As missões, obviamente, saberes, como tenho aqui do título, saberes e poder os jesuítas
jesuítas no Oriente, deixando, digamos, de lado o Brasil e, obviamente, outras regiões por onde os jesuítas andaram. Não foi só pelo Oriente e o Brasil, também foi por África e por outras partes do mundo. Eles fizeram aquilo que nós podemos dizer a grande globalização do início da Idade Moderna. Falar dos jesuítas ou qualquer outra temática não é fácil, e porque há grande complexidade, não só nas abordagens que fizeram, como nas diferentes culturas com que entraram em contacto, culturas, civilizações, povos, etc. Daí que eu tenho escolhido particularmente um lado, digamos assim, é entendê-los como mediadores entre mundos. Obviamente que há outras perspectivas que nós podíamos abordar, a questão da escravatura, enfim, tantas outras, mas eu deixei de lado toda esta complexidade e abrangência para me situar mais em exemplos concretos daquilo que eu entendo que foram mediadores entre mundo. Com isto, obviamente, não significa que não haja toda outra perspectiva que poderia ser aqui se juntar, como era a questão, por exemplo, da escravatura. E como eu estava a dizer, não entrei, mesmo falando aqui da questão eu não sei se está a fazer eco, estou a ouvir eco. Estão-me a ouvir bem? Sim. Pronto, certo, parece que estava a ouvir um eco, poderiam não estar a ouvir bem. Pronto, como eu estava a dizer, mesmo não tendo optado por essa história comparada entre o Oriente e o Brasil, também não irei debruçar-me essencialmente numa história comparada no Oriente. É perceber quadros de fixação, sobretudo como a ordem foi agindo localmente, como ela se foi adaptando, como ela se transformou mediadora localmente, como ela permitiu, não só do ponto de vista religioso, a sua fixação, portanto uma presença religiosa, cultural, mas também a sua missão pretendeu igualmente e contribuiu muito significativamente para que o poder português, a coroa portuguesa, se estabelecesse, ou agentes, a mando da coroa portuguesa, se estabelecesse também, e, obviamente, aquilo que nós entendemos como o Império Português tenha sido muito mais vasto com a sua presença, fora muitas das vezes da área que nós consideramos um império formal, e ela contribuiu para que essa presença lusa, essa presença portuguesa tenha chegado. Portanto, é exemplo, sobretudo, que eu irei aqui abordar. Claro que todos conhecem, mas será bom nós olharmos para aquilo que foi a circulação portuguesa ao longo do século XVI, XVII, obviamente que o Império Português foi muito mais longo, veio até ao século XX, não é? Portanto, é muito mais longo, mas vermos nesta época em que nós estamos aqui a abordar, por onde a coroa portuguesa, onde as ordens religiosas, que nós não podemos esquecer, que elas foram um instrumento ao serviço da coroa portuguesa também, ajudaram a fixar e, portanto, é um império disperso, como nós costumamos dizer, uma rede, como o Luís Filipe de Mas assim chamava, uma rede, porque não é contínua, há uma fixação contínua, há locais de fixação, há muitas formas de fixação e, obviamente, todos os agentes se tornavam fundamentais para que se tornasse efetiva essa presença. E a Companhia de Jesus, óbvio, não poderemos excluir também franciscanos e dominicanos, é verdade, mas não é desses que nós estamos aqui a falar, mas para nós entendermos por onde chegar. Localizam em Lisboa e depois vão até Nagasaki, mas obviamente que eles ultrapassam ainda o Japão, vão para outras regiões também distantes e depois, claro, vemos aqui o Brasil também e vermos a questão também de África, por onde se vão fixar. Portanto, é a tal complexidade, como eu digo, é muita para podermos pensar e claro, a história comparativa deixaria sempre de lado qualquer aspectos significativos que nós pudéssemos entender. Portanto, eu irei entendê-la mais e situar-me aqui naquilo que nós dizemos o Estado da Índia. Eu acho que falamos de religião, é verdade, mas nós temos que entender também todo o seu contexto político e geográfico, digamos assim, em que ela se movimentou, nesta tal rede imperial que a coroa portuguesa construiu. Neste caso concreto, quando falamos do Estado da Índia, obviamente há uma capital política, que é Goa, será, digamos, um centro estratégico
é um centro estratégico para que depois, a partir daí, venham emanar uma série de políticas religiosas, económicas, etc. Mas, obviamente, que haverá outros centros, não é? Fundamentais também, outras plataformas fundamentais para que a ordem e outros agentes se possam espalhar por esse império. E temos que entender sempre a ordem também, falamos de igreja, é verdade, mas como eu digo, sempre neste contexto político também e económico em que eles, digamos assim, se integram. E como eu estava a dizer inicialmente, nós temos este império, o Estado da Índia, que é um império formal, que a coroa ou controlava ou tinha seus agentes e conseguia controlar, mas a ordem, como eu disse no início, ultrapassa em muito aquilo que é o império formal. Vejam todas estas localidades que aqui está, nem havia população suficiente, não é, para se fazer essa presença constante, como eu estava a dizer, tem que ser só e baseado-se em pontos estratégicos para depois, enfim, se fixarem. No caso do Estado da Índia, Goa representa essa capital política, não é? Construída, como nós dizemos, que já viu Lisboa, Goa já viu Lisboa, obviamente, mas haverá outros pontos, e no caso da Companhia de Jesus, obviamente, que terá outros pontos também que lhe irão permitir para que ela se possa expandir para este dito império formal, mas também para o império informal, que a coroa de facto não controlava. Agora, nós podemos entender aqui, e será bom nós percebermos a sua constituição, só dizer 2 ou 3 ideias centrais que nós podemos pensar, porque ela, a Companhia de Jesus, nasce já na Idade Moderna, aquilo que nós designamos a Idade Moderna, portanto a partir de 1530, e como eu disse, havia outras ordens que já estavam ao serviço da coroa portuguesa neste projeto evangelizador, franciscanos, dominicanos, mas especialmente os franciscanos, e obviamente a presença portuguesa aqui já havia desde 1498, com a chegada do Gama a Calcute, a Calcute, desculpem, e portanto a partir daí estabelece-se logo um processo de colonização, e alguns missionários, nomeadamente os franciscanos, já tinham desenvolvido as primeiras bases, mas possivelmente não eram aquele projeto que a coroa portuguesa naquele momento entendia. Isto é, não só uma missão dirigida para os europeus que aqui se encontravam, ou até para as cristandades locais que aqui já estavam, como é a questão dos cristãos de Santo Tomé, mas havia que tocar as populações locais, isto é, converter também populações nativas que nada tinham a ver com o cristianismo. E aquelas que já tinham sido convertidas pelos franciscanos, que era o caso de um grupo, uma casta, os paravás, entendia-se também naquele momento que não estavam devidamente catequizadas. Havia que catequizá-las. Não podia apenas ser uma aliança política resultando de uma suposta evangelização, havia que ensinar, portanto, a doutrina. E aos cristãos de Santo Tomé também não havia, que já lá se encontravam, que já iremos falar, não havia apenas que dizer que eram cristãos, havia que também conhecessem o rito católico, porque eles eram de rito oriental. E esse processo, efetivamente, não tinha sido ainda feito. E a coroa portuguesa, na altura, Dom João III, que aceita, num primeiro momento, a ordem em Portugal, envia imediatamente Francisco Xavier, que chega em 1542 a Goa, para iniciar essa proposta, porque era uma ordem, digamos, missionária, de grande movimento, de grande mobilidade, e que realmente também estava preparada para enfrentar estes desafios, e que, claro, que gradualmente irão desenvolver, como será a questão das línguas locais, a preocupação com as línguas locais, também toda uma série de gramáticas, catecismos, etc., que irão colocar ao serviço da catequização. E é assim, digamos assim, que a coroa portuguesa o recebe em Lisboa, os primeiros, os jesuítas, e depois, a partir daí, eles iniciam este périplo pelo Oriente, antes de os enviar para o Brasil, antes de os enviar para outras regiões e até de se fixarem efetivamente em Portugal. E efetivamente é esta preocupação, claro, por um lado não se podem esquecer aqueles que eram católicos, cristãos, mas obviamente também interessava que as populações locais, que nada tinham a ver ainda com o cristianismo, com o catolicismo, pudessem aceitar a catequização. E isso, obviamente, que implicava determinadas metodologias que
talvez os franciscanos não tinham desenvolvido ou não estariam tão interessados ou motivados, digamos assim, para a aplicação de novas metodologias, faz com que a companhia venha efetivamente a usar esses mecanismos que atraem também populações locais. Como é que nós sabemos tudo isto? Porque muitas vezes pensamos, onde está a documentação para estudarmos estes aspectos? Quem é que nos diz, quem é que nos fala destas missões? Nós sabemos, e todos os que trabalham na companhia sabem que é uma ordem que escrevia muito, que produzia muito, e obviamente para que este império se mantesse, digamos, conectado, ligado, a escrita era fundamental. Não eram só os missionários que enviavam relatórios, que enviavam cartas, que enviavam crónicas, não, outros também, mas o caso da Companhia de Jesus, ela de facto é exemplo dessa escrita, dessa procura de transmitir ao seu geral que estava em Roma, transmitir para a Europa todos estes sucessos que depois vai ter no âmbito da missionação. Obviamente que fala da missionação, mas obviamente que também nos vai dar muita informação sobre as culturas locais. Hoje nós temos arquivos que nos falam, que temos depositada esta documentação, o caso de Roma, o arquivo Romana Societatis Jesus, também temos aqui muita documentação na Torre do Tombo e outros arquivos que têm digamos, reservado, que têm depositado estas cartas, que temos uma variedade de cartas, anuas, trimestrais, etc., em que eles eram obrigados a fazer esse relatório, e particularmente numa Europa, dar essa informação numa Europa que se encontrava em crise, que se encontrava em guerra, dividida na sequência do protestantismo. E, portanto, eles tinham essa incumbência, esse pensar e transmitir, e, obviamente, também era construir uma memória e identidade também da própria ordem. E, portanto, nós hoje temos muita documentação, muitas cartas, relatórios, crónicas, que nos permitem, portanto, pensar como é que foram as missões jesuítas. Não é suficiente só olharmos para um determinado tipo de fonte, temos que olhar e cruzar com outras fontes também, com outros relatórios, mas do ponto de vista daquilo que a ordem produziu, é muita informação que temos e que se encontra, alguma já publicada, é verdade, mas nem toda ela publicada, e como eu costumo dizer, ainda temos muitos trabalhos, muitas análises e cada vez mais análises, leituras diferentes, não é? Fugimos desta leitura apologética, ou se quisermos também aquela literatura que durante a historiografia que durante anos também denegriu a imagem da Igreja, e nós temos que olhar um olhar isento, não é? Ler e interpretar as fontes de acordo com os contextos, as épocas em que a ordem, digamos assim, se desenvolveu e atuou, porque sem esse conhecimento da cultura local, obviamente que é difícil entendermos e termos essa compreensão daquilo que foi de facto o papel da Companhia de Jesus. E a ordem dividia-se, também se estruturava para um melhor governo em províncias. Por vezes há uma tendência, eu já tenho assistido até em algumas dissertações e doutoramentos tenho participado, confundir-se esta geografia, que temos a geografia missionária, com a geografia política, e nós temos que ver o que era a abrangência política e o que era a abrangência missionária. Neste caso concreto, a Companhia criou também províncias, como temos a do Brasil, depois do Maranhão, etc. Mas aqui para o Oriente, que é o primeiro momento, como eu disse, podemos falar logo numa primeira missão, numa primeira província, com a chegada do Francisco Xavier, que é aquele que vai incumbido de iniciar as missões, que chega a Goa em 1542, criou logo uma província chamada Província de Goa. Claro que nós estarmos a olhar para isto, podemos pensar, só se situa a Goa, não. É muito mais abrangente, é muito ampla, e tanto é à medida que, enfim, aquele primeiro momento, até onde eles circulavam, onde se fixavam, e à medida que a sua presença vai aumentando, houve necessidade, mesmo a nível da Índia, criar uma vice-província. Começou-se por uma vice-província, portanto, com menos importância, mas depois, passado pouco tempo, como a sua ação aumentava na Índia, não só no litoral, como nós vimos ali no mapa, eu vos mostrei, mas eles dirigiam-se também para o interior da Índia,
e ultrapassavam aquele espaço que nós dizemos a Índia também, houve necessidade de criar uma outra tal província, essa vice-província ter passado a província, foi a província do Malabar, que tem, o caso da província do Malabar, creio, se a memória não me falha, mais de 8.000 quilómetros ou mais. Portanto, a dimensão, a extensão, digamos assim, eu tenho aqui cerca de 6.000 quilómetros de extensão, era muito grande e, portanto, não se cingia, digamos, ou a Goa ou só ao Malabar, que os portugueses falavam a costa do Malabar. Não, ela vai muito mais, digamos assim, para o interior. E obviamente que aí desenvolvia-se, tentavam-se criar colégios, escolas, etc., seminários. Eu tenho isso abordado em alguns trabalhos que já fiz, são muitos os colégios que vão construir, obviamente uns maiores, outros menores, tudo depende do número de missionários e também da facilidade com que têm em construir estes espaços, porque aquilo que não era esse império formal, conquista portuguesa e de negociação também com as autoridades locais, nem sempre conseguiam levar por diante estas missões da melhor maneira e construírem, enfim, grandes seminários, e também faltava, digamos, pessoas, não eram assim tantos neste início, para que pudessem logo estabelecer também grandes colégios, não é? Mas que vão construindo essas bases para que seja de facto efetiva a sua presença, muitas das vezes, e sabemos, não disse no início, mas agora refiro, que a Companhia de Jesus é uma ordem muito apoiada pela CROU, como eu disse, não só do ponto de vista de poder circular, mas monetariamente também, com muitos rendimentos, muitas rendas, que a CROU dá, mas obviamente depois também os cristãos locais e vice-reis e outros dão muito apoio à Companhia de Jesus no diz respeito à questão, portanto, económica. E, portanto, iniciam assim, a partir destas divisões, iniciam assim um processo catequético, de ensino, de assistência também. Quando nós falamos de assistência, não é só médica, mas é também económica, que nós sabemos a dificuldade que muitas destas cristandades viviam e porquê. No caso da Índia, não temos isto no Brasil, nem noutra parte, até do Oriente e da África, a sociedade estava organizada em castas, portanto a mobilidade social não existia, e daí que muitos dos convertidos eram de castas baixas, também temos de castas altas, evidentemente, mas muitos dos convertidos eram de castas baixas, daí que haveria esta maior necessidade de apoio à assistência económica. Falo, por exemplo, de alimentação, de vestidos, de dotes, até de casamento de algumas mulheres, etc. E daí que eles iniciam todo este processo de uma maneira de atraírem também as populações. Não é só o ensino da doutrina, mas depois criar mecanismos económicos, etc., que permitam que estas cristandades fiquem, digamos assim, a cargo da companhia ou em voltas da companhia, para conseguirem aquilo que a sua estrutura social não lhes permitiam. Portanto, nós também temos que entender aqui, globalmente, um processo de inserção social e mobilidade social que o cristianismo vai permitir. Claro que isto depois, obviamente, vai trazer consequências graves e será certamente uma das razões, muitas das vezes, de perseguição, morte de alguns membros da Companhia de Jesus, porque vão implicar, os cristãos, as novas cristandades, vão colocar em causa, por vezes, a estrutura da sociedade, e daí que leva, que é entendida como uma ameaça e que leva, de facto, à perseguição, não só dos cristãos, das comunidades, como dos próprios, portanto, jesuítas. Pronto, mas naquilo que era a Índia, nós temos, digamos assim, estas duas províncias e que irá estruturar aquilo que é a ação da Companhia de Jesus. E, porque não se pode falar tudo, evidentemente, eu podia só falar aqui de Goa, passaríamos o tempo e não chegaria, ou também da questão do Malabar, se falar de algumas dificuldades dentro daquilo que eram estas províncias. De Goa, não irei abordar de Goa, e porque toda esta região de Goa será mais pacífica, e naquilo que dizemos de Goa, obviamente se é uma conquista, há uma submissão das populações e há uma imposição do catolicismo, não é verdade? Portanto, é mais fácil. Na questão da província do Sul, uma maior complexidade cultural, um puzzle político, económico, cultural, etc.,
faz com que haja, digamos assim, dificuldades de grupo para grupo, praticamente, não digo cá está, mas de grupos para grupos, e eu trago aqui uma questão muito falada, que é a questão dos cristãos de Santo Tomé, que é uma cristandade que já existia e que vai irá fazer parte desta província depois do Malabar, que estão no sul da Índia. Vocês têm aqui o mapa, depois podem ver de onde é que essa província do Malabar se estende, e o caso dos cristãos de Santo Tomé estão mesmo no sul, espalhados por 7 reinos, não estão todos unidos, falava-se talvez cerca de 50.000 cristãos de Santo Tomé que estão aí desde o tempo do apóstolo Santo Tomé. Eu, como digo, muitas vezes falava que era mito, nós hoje sabemos que o apóstolo esteve aí, deixou as cristandades, mas de um rito oriental, afastados do rito romano, e como eu disse no início, a Companhia de Jesus traz essa preocupação de nos trazer para o rito romano. Não foi fácil. No início parece haver um entendimento, uma aceitação, mas como eu disse, eles estão já inseridos numa comunidade, envolvidos numa comunidade hindu, e que algumas das suas tradições eram também, pelas cartas que nós lemos, algumas das tradições eram hindus, e as autoridades locais que os tutelavam, as autoridades políticas, ameaçavam-nos caso eles aceitassem o rito romano. Não era fácil. Portanto, por um lado sim, por um lado não, havia ali bastante ambiguidade, até claro, chega depois o momento de uma ruptura, digamos assim, total. E porquê? Reparem, não será, era aquilo que eu estava a dizer, tanto por uma questão de aceitação do rito romano, mas porque começariam a perder privilégios que tinham adquirido ao longo dos séculos e que agora, com a deixar o rito oriental, cristãos, continuavam cristãos do rito oriental, mas se passassem para o catolicismo, isso iria trazer-lhes problemas, e daí que a opção depois acaba por ser, claro que a história é mais complexa, a situação é toda ela mais complexa, mas pronto, globalmente entendemos assim o processo. Não foi fácil deixar uma estrutura social em que estavam já inseridos para aceitarem, porque o cristianismo iria colocá-los numa posição secundária, digamos, muitos deles tornando-se, perdendo a casta, e que nós sabemos que era uma casta privilegiada, com bastantes privilégios, que tinham relativamente a outras castas, portanto, da Índia. E vejam como o cristianismo estava, não era só a atenção que estava a trazer para com os cristãos de Santo Tomé, por exemplo, como muitas das vezes, muitas das vezes não, isso acontecia, a conversão de outros grupos, de castas inferiores, e começa a sociedade ainda a ficar muito mais estratificada, mais difícil, mais desentendimentos ainda surgiam, digamos assim, nestas localidades. E eu encontrei, são falados, mas as cartas vão-nos falando, por exemplo, de um grupo que surge, os chamados culambucos, nunca se deu assim muita importância, embora eu depois tenha encontrado mais alguma informação sobre eles, nunca se deu assim muita importância, mas as cartas, e trago aqui um excerto das cartas que eles nos enviavam, o que é que eles chamavam os culambucos? Cristãos feitos e convertidos de novo, que não são os cristãos de Santo Tomé. Portanto, nós vemos toda esta estratificação e toda esta diversidade, portanto, aqui nesta região do sul da Índia, nesta questão da chamada Costa da Pescaria, portanto, outros grupos que se convertiam, mas reparem, como pertenciam a castas diferentes, não passaram a ser inseridos de cristãos de Santo Tomé, ou só simplesmente de cristãos católicos, não. Começavam também eles próprios a serem designados por grupos para os colocarem num lugar de inferioridade e também de separação, de não convívio. E, portanto, o cristianismo começa a trazer aqui dificuldades, começa a trazer aqui cisões e maior conflitualidade, não só entre os grupos, por o facto de serem católicos, não se comunicavam, mas também as autoridades sociais começavam a ver uma maior diversidade e, obviamente, colocando em causa o próprio poder, e daí que as cristandades, os jesuítas e alguns dos cristãos fossem, digamos assim, perseguidos. Eu não vou, porque sei que não tenho tempo, há aqui também uma outra complexidade num outro grupo, aqui na província do Malabar, falei ligeiramente no início, são a questão dos Paravás, que estavam sob o domínio muçulmano e que depois, como quiseram proteção a partir de 1520, antes da chegada dos jesuítas, queriam a proteção portuguesa para se livrarem do jugo muçulmano e aceitam o catolicismo.
mas era um catolicismo, digamos assim, de fachada, porque não se tinham convertido efetivamente, e claro, a Companhia de Jesus vai entrar em conflito também com estas cristandades grandes, também 20 mil, 30 mil ou mais até destes grupos, para lhe impor o cristianismo de rito romano. Claro que efemeramente, pontualmente aceitavam, mas havia sempre depois hostilidade a alguns grupos. E também nunca foi efetivo, de facto, e no século XVII também encontramos cisões, e foram poucos aqueles que permanecem no rito romano. Pronto, isto, agora fazendo aqui só um paralelo, no Brasil estas questões, pronto, a sociedade não acontecia, a sociedade não estava estruturadas, e vejam a preparação e a dificuldade que e os mecanismos, obviamente, que a Companhia arranjava para poder ou aproximar-se ou manter as cristandades, e no caso concreto não foi possível, apesar dessa, digamos assim, adaptação. Ainda naquilo que é a província do Malabar, temos no interior da Índia, é chamado Madurai, interior, em que a autoridade portuguesa não estava, os portugueses não tinham qualquer representação económica, também se tentavam missões, tentava-se que o cristianismo, digamos assim, aí chegasse, o catolicismo aí chegasse. Obviamente, falando da questão do padroado português, sabemos que a chegada dos jesuítas, desse poder, acabava por dar essa continuidade, esse alargamento. Mas pronto, não havia autoridade portuguesa. Mas os missionários, e neste caso concreto a Companhia de Jesus, vai chegar aí para iniciar o seu processo de missionação. Não é fácil. Se não era fácil e não foi fácil na região muitas vezes de Goa, ou até nos cristãos de São Tomé, apesar de não serem católicos, mas o cristianismo existiu, aqui ainda era muito mais difícil, porque não havia contacto, não tinha havido contacto com o catolicismo. E daí que aqui os missionários, podemos dizer, que iniciam um modelo profundo que caracteriza a Companhia de Jesus, que é a questão da adaptação. E claro, em alguns aspectos, no caso do Japão, a acomodação, a adaptação às culturas locais, isto é, eles sabem que só serão aceites se forem entendidos como um entre eles, isto é, que não os colocam, uma vez estamos a falar de uma sociedade estratificada, dividida em castas, se eles são tidos como uma casta inferior, as populações, sobretudo as castas altas, não se irão, digamos, aproximar destes missionários. E que vamos a ter essa necessidade, a Companhia de Jesus vai optar por essa necessidade de se realmente acomodar. Globalmente e muito ligeiramente, que não entramos em profundidade, não é? E neste caso temos um padre Trancoso que não conseguiu, antes do Nobile, não conseguiu praticamente feito nenhum, isto é, conversões locais. O Nobile, que é um missionário italiano de nobreza, conhecido como o missionário também Sania Nobre, acabou por adaptar, por iniciar de uma forma eficaz esse processo da tal acomodação, da tal adaptação ao espaço. E aqueles que se convertiam, portanto, muitas das vezes, enfim, convertiam-se, como eu disse, por diversas razões, acabavam por poder usar algumas das manifestações da sua religião anterior, do hinduísmo. Claro que isto não era pacífico no interior da Igreja, nós sabemos que a questão da Inquisição e muitos membros, mesmo dentro da Companhia de Jesus, condenavam esta atitude dos jesuítas que permitiam esta adaptação, o uso de determinadas práticas locais, e levava a conflito, até a denúncias junto da própria Inquisição. E, efetivamente, é aquilo que vai, digamos assim, acontecer. Em primeiro lugar, o missionário não se vai apresentar, nós temos aqui a figura do Robert de Noble, vestido de sariá, portanto não se vai apresentar com as fardas, os vestimentos da Companhia de Jesus, porque não quer ser identificado, não é como um europeu, mas sim um entre eles. Portanto, ele próprio se vai fazer passar. E depois também vai aceitar que algumas das cristandades, alguns cristãos possam usar, de facto, alguns desses elementos, como é, por exemplo, o Sandy, que é
um ralinho de cavalo e outras questões, enfim, o cordão, etc., que usavam no hinduísmo e que pudessem, de facto, também agora continuar, portanto, a usar. Mas, como eu disse, não vai ser pacífico, mas o certo é que ele consegue, com este método de adaptação, consegue dar início e aumento à cristandade. Fala-se pelas cartas, armas que temos acesso, que estão depositadas, do final da vida dele, talvez uns 50 mil cristãos, o que era efetivamente uma coisa grandiosa para um homem só, ter conseguido penetrar na sociedade, com todas estas limitações, obviamente, políticas, e conseguiu efetivamente iniciar a cristandade. Claro que, sobretudo junto de castas mais altas, ele próprio também se fazia passar por nobre, um homem de casta alta, e teve de facto esse mérito, digamos assim, de conseguir iniciar a cristandade. Claro que nós, como eu estava a dizer, o debate é grande, mas pronto, não iremos entrar aqui. Nós sabemos que a própria Companhia de Jesus, que entendia a necessidade e pedia alguns elementos a entenderem a necessidade, e já agora são sobretudo missionários italianos, não estou a dizer que são os únicos, são sobretudo missionários italianos que desenvolvem mais este método de adaptação. E a gente pergunta porquê os de origem portuguesa e de outras nacionalidades não foram tão receptivos a este método de adaptação. Foram, obviamente, não estou a dizer que não, mas não tão receptivos quando falamos aqui na questão do Oriente. Enfim, havia um jesuíta italiano, goês, que falava, e eu creio que sim, possa ter a ver muito com esta questão, a própria estrutura política de Itália, não é? Não podemos ainda falar de Itália até ao século XIX, e essa divisão política talvez lhe tenha permitido uma visão diferente, e esta adaptação também diferente, mas outras razões certamente, digamos assim, haverá. Pronto, mas como eu estava a dizer, não foi pacífico. Nobile sai, é afastado, e o processo que o denunciou junto da Inquisição chega a Roma, evidentemente, e levou muitos anos até se tomar uma solução, se aquela adaptação a que ele fazia, esses métodos que faziam, eram possíveis de ser aceitos pela Igreja. Acabou por vencer, Nobile, é verdade, mas foi afastado, e durante muito tempo os métodos, enfim, acabaram por ser questionados e não tiveram a mesma continuação que o Nobile deu. Por exemplo, depois da saída do Nobile, a missão teve algum tempo, enfim, perdeu dinâmica. Depois vai, por exemplo, um jesuíta português, o João de Brito, hoje é santo, São João de Brito, que acabou por ser preso e morto aqui no Madureira, precisamente na mesma região onde o Nobile esteve. E porque tem a ver não só por uma metodologia, embora de adaptação também, mas não a mesma, já que o Nobile, que se aproximava sobretudo de castas altas. O São João de Brito acaba por incorporar já mais castas baixas, um outro grupo. Isto vai trazer descontentamento na sociedade local, na política local, mas a gota de água e aquilo que faltava, isto para abreviar, porque o tempo está praticamente também quase a correr, não é? Quase a passar, acabou por ser a questão da poligamia. Isto é, foi convertido por São João de Brito, um príncipe, obviamente com mais que uma mulher, e o que é que acontece? O cristianismo impunha, tinha as suas regras, os seus dogmas, como é natural, e a questão da poligamia era uma das coisas logo a extinguir, como foi também entre os índios, etc., entre os autóctones do Brasil, etc. Impunha-se só a monogamia, ficar com uma mulher. O problema colocava-se, e o que é que acontece depois às restantes mulheres? Claro que nós sabemos, em algumas regiões do Oriente, isso aconteceu, na Índia, etc., muitas desta situação, essas mulheres podiam ser dadas em casamento a portugueses que por lá andavam, que sabemos, ou outros cristãos, sabemos a dificuldade que havia de um envio de mulheres brancas. Isso acontecia com as viúvas, etc., serem dadas em casamento a portugueses e outros que andavam e que, pronto, não tinham mulheres europeias para casar. Acontecia. Aqui, neste caso, são, não sei se 2 ou 3 princesas que foram abandonadas, e a família reage a esta situação, uma vez que era o cristianismo, o catolicismo, que estava a trazer esta alteração. E São João de Brito foi perseguido, foi preso,
e depois foi decapitada. E, obviamente, a cristandade também acabou por ser perseguida e dificuldades houve e também, digamos, há um grande retrocesso, portanto, na continuação da missão. Enfim, as cristandades por aqui ficaram, não tiveram uma vida longa, digamos assim. Portanto, estão a ver, não é só o dogma em si, mas era toda depois a estrutura social que daqui resultava, as implicações que havia, que fazia com que muitas das vezes o cristianismo, digamos assim, fosse perseguido. Mas isto, e um bocadinho ao encontro da palestra, do título, isto obviamente que nós temos que falar deles como mediadores. Olhamos para o Nobile, obviamente que vai adaptar-se, e ele próprio falava sânscrito, etc., vai conhecer as culturas locais, vai mandar para a Europa informações que nós não tínhamos aqui destas comunidades, não só, obviamente, do Madurai, de todo o Oriente, de todo o lado, da África, ou seja, também do Brasil, seja do que for. Vamos ter essa questão e, como eu disse, também irão mediar, não só do ponto de vista religioso, a questão do catolicismo humano, não é? Como também do ponto de vista político, para que houvesse depois também relações do ponto de vista político e também do ponto de vista económico. Aqui não temos, mas, por exemplo, no Reino do Grão-Mogol, os mediadores são autênticos embaixadores, para que haja relações políticas se estabeleçam, na tentativa, por exemplo, de não se fixarem ou de não se estabelecerem relações políticas com holandeses e outros que também tinham interesse nas negociações em se fixarem, digamos assim, por aqui. E, portanto, sabemos que a sua presença, a presença jesuíta, a presença das ordens religiosas, trazia também esse contributo de negociação, muitas das vezes, com as autoridades locais, evitando, enfim, que outros europeus se pudessem aqui, digamos assim, fixar. Pronto, isto falando aqui e deixando já a província do Madurai, do Malabar, aqui só, e já praticamente, digamos assim, para ir terminando, a questão da China, perguntam, também é o Oriente, e aí como é que se processa? Claro que os portugueses tinham uma grande porta de entrada para esta região, que era em Macau, não é? Tanto do interesse português como do interesse chinês, era um ponto aberto para a saída e para a entrada também, pessoas, mercadorias, etc. Aqui era extremamente difícil também, ainda que não tivessem as castas como tínhamos na Índia, mas era muito difícil um ocidental entrar, eu digo praticamente impossível, entrar-se no interior da China. E eles entram também, mais uma vez temos aqui o Matteo Ricci, também um missionário italiano, nós temos aqui, podemos ver, não está com as vestes ocidentais, também está vestido de letrado chinês, portanto ele entra não como um homem, não se dá a conhecer como um homem da igreja, como jesuíta, mas sim como um letrado, aquilo que eu tenho aqui entre, claro, itálico, uma acomodação erudita, um homem que vai pela matemática e por outras áreas do saber e do conhecimento, da cartografia, etc., e que vai tentar aproximar-se, num primeiro momento, das elites confucianas, e o confucionismo também aceita, obviamente, é o seu conhecimento, não só o seu dogma, obviamente que vai havendo conversões, obviamente também se transmite a cultura, a doutrina, sem dúvida nenhuma, mas é sobretudo a sua aceitação, também vai para aquilo que eles trazem do seu conhecimento científico. Nós podemos ver aqui mais uma vez uma acomodação, tal e qual como o Nobile. Estas práticas também são denunciadas à Inquisição. No outro temos os ritos malabáricos, aqui temos os ritos chineses, também de denúncia de que alguns missionários entendem ou não concordem com esta prática de se esconder a sua ascendência europeia, mas também, obviamente, da questão de se aceitar alguns elementos das culturas, portanto, ocidentais. Portanto, temos aqui aquilo que se chama também a tal adaptação, acomodação, enfim, erudita, não porque, como tínhamos, que foi diferente daquilo que eu fui falando, ainda que globalmente da Índia, mas aqui temos também o conhecimento que foi o mais importante e aquilo com que eles se evidenciaram mais na China. Aqui temos 2 missionários, portanto, também na corte em Pequim, não é verdade? E reparem também como eles se encontram vestidos. Obviamente que encontramos aqui a cruz, que identificamos, e o símbolo da Companhia de Jesus.
mas o seu vestir, a sua exteriorização é efetivamente local e que se adaptaram, portanto, localmente. Aqui, na questão, portanto, também do Japão, e só para darmos aqui também uma outra ideia, também Oriente, evidentemente, mas uma sociedade também diferente. Podemos falar aqui os contactos Namba, e é só para dizer, Namba era como eram os europeus assim conhecidos, gente bárbara, gente que vinha do sul, mas o Namba não se aplicava só em relação aos ocidentais, também tudo que não era japonês assim era designado de Namba. Ninguém, portanto, gente que não tinha cultura, que não tinham o mesmo conhecimento que estas populações, portanto, tinham. E agora, só uma curiosidade, Japão Cipango, era assim que se chamava, digamos, na época. Pronto. Claro que estas metodologias que eu fui falando anteriormente, estes processos de abordagem, são experiência que se vai adquirindo para depois se fixarem noutras partes. Porque essas cartas que eu no início disse, as cartas anas e outras trimestrais, quadrimestrais, etc., traziam informação das dificuldades que havia e acabam por preparar, digamos assim, o missionário para essas mesmas dificuldades que irão encontrar. E, portanto, já tinham toda uma experiência de outras partes do Oriente, obviamente aqui também sabiam que teria que haver uma adaptação, efetivamente também vai acontecer a tal acomodação. Aqui, sabemos que a companhia é fundamental para o estabelecimento de relações comerciais, relações políticas, foi fundamental. Também, obviamente, que arranjam as mesmas estratégias, colégios, seminários, tudo isso, digamos assim, é efetivamente construído também. E, obviamente, que nós também sabemos perfeitamente que isso vai acontecer. Não falei tanto no início, mas aqui talvez tenha um significado bastante maior, que é arranjar também população, digamos assim, local, que se convertam e depois eles próprios sejam também os mediadores, isto é, os catequistas, porque, como eu disse, não era fácil, e porque antes de chegar, obviamente, não conheciam as línguas locais, havia essa necessidade de conhecimento da língua local, como pregar, como confessar, como tudo isso, se não se conhecessem as línguas locais. E, portanto, efetivamente, essa necessidade, portanto, de converterem as populações e, ao mesmo tempo, também, obviamente, que eles depois pudessem, sobretudo, enfim, mais jovens, crianças, etc., depois aprendessem o cristianismo, claro, quando falavam língua local, para depois serem os tais pequenos missionários. Pronto, e aqui, e eu tenho aqui esta referência para o Japão, e como eu disse, noutras regiões também aconteceu, mas muitas das vezes eram as autoridades políticas que convidavam os jesuítas, que convidavam estes homens para se poderem estabelecer. Porque eu disse no início, nós temos um império que é governado e tem representantes da coroa portuguesa e é fácil impor-se, mas não era o caso do Japão, que nada disso acontecia, ou até noutras partes, até da Índia, isso não acontecia. Era necessário que as autoridades locais aceitassem, autorizassem a que eles se estabelecessem. E vai acontecer isto no Japão. Portanto, temos os daimyo, que vão autorizar com que eles se fixem, e o que é que também tinha o seu objetivo? Abrir o comércio ao exterior. Isto aconteceu também na China e aconteceu noutras partes. Portanto, não há só interesses das autoridades portuguesas, como eu disse, relativamente também à China, mas também há interesses das autoridades locais para poderem estabelecer intercâmbios, para se poderem também abrir, digamos assim, ao exterior. E daí que se estabeleçam negociações também com o caso da companhia, não é? Para que, efetivamente, haja essa troca, porque nós não poderemos ver todo este processo como um mero ato de imposição. Não, há negociação, há interesses ocidentais, vai lá, digamos assim, representados pela ordem, mas também há interesses locais que tinham interesse nessa abertura ou nessa negociação com o exterior. Por vezes só pensamos, digamos assim, num lado, isto é, que se impõe, mas eu pergunto como se pode impor 2, 3 homens, meia dúzia de homens jesuítas, se não tivessem a anuência, se não tivessem a aceitação local que lhes permitisse
que desenvolvessem, portanto, os seus projetos. E claro, e como eu disse, eles não são apenas representantes de Roma, eles são representantes da coroa portuguesa, que visa a questão do cristianismo, sim senhor, mas também a negociação, digamos assim, comercial. Pronto, aqui no Japão o processo também foi, aliás, muito violento, porque o cristianismo também estava a trazer grandes alterações à sociedade, grupos que se tinham convertido e que traziam, digamos, estabilidade, fez com que, por mais que uma vez o cristianismo tenha sido perseguido, extinto, depois, enfim, foi reabilitado há alguns tempos, mas sabemos que a partir do século XVII a questão tornou-se, digamos assim, muito mais complexa e levou à perseguição e praticamente à extinção. Isto nunca se consegue, acho eu, extinguir, mas pronto, à extinção do cristianismo. Aqui, se vocês gostarem, para o Brasil temos A Missão, um filme que nos retrata bem esta polémica em torno do que foi o papel da Companhia de Jesus. Para o Japão, se quiserem ver, tem, não sei, 6, 7, 10 anos este filme, do Scorsese, Silêncio, que nos fala bem todo este processo, o início, obviamente, a forma, enfim, como o cristianismo abordou esta sociedade, o catolicismo, e depois a perseguição, e não só a perseguição, a ação dos jesuítas no que diz respeito à questão da adaptação, até na questão de renegarem também a fé, e muitos dos locais que se converteram, das populações locais que se converterem, morrem em nome da fé. Portanto, a apostasia, a questão da apostasia é feita por jesuítas, alguns jesuítas, com medo da fé. Temos aqui este Cristóvão Ferreira, que é tratado no Japão. Nós podemos interrogar-nos, ele renega a fé porque passou a acreditar numa outra crença, ou foi uma forma de sobrevivência? Pronto, isto é uma das questões que nós poderemos, enfim, colocar, porque se eles se adaptavam, também poderiam nessa adaptação interiorizar alguns do processo, alguma da cultura, algumas das tradições locais. Pronto, mas este filme ajuda-nos a pensar, se quiserem ver esta questão para o Japão, depois poderão ver. Portanto, por aquilo que eu vos disse aqui, eles são agentes culturais, políticos e religiosos, de negociação cultural. Obviamente que isto, não falei, como eu disse, da violência, não íamos tocar na questão da escravatura, mas teremos uma violência cultural que acontece, imposição de roupas, imposição de tradições que levam a esse conflito depois com as autoridades locais, e verificamos que alguns aspectos se repetem no Oriente, não é? Essa assistência que se dá ao cristão, etc., mas também há modelos, porque as sociedades locais são diferentes e têm de se adaptar. Por isso é que hoje nós estudamos esta questão da história global, sim senhora, toda esta história está dentro da história global, das histórias globais, mas temos que ter as histórias locais, essa história que chega da Europa, que se conecta com esta história local e depois, obviamente, que se espalha por todo este Oriente. E porque hoje estamos a falar em Nossa Senhora da Conceição, isto para ver, o cristianismo fica, portanto, os jesuítas adaptam-se, aceitam essa adaptação. Hoje isto são boas festas, cartões de boas festas que eu aqui tenho, que às vezes são enviadas no Natal. Vejam, nós temos aqui um postal de boas festas do Natal, temos aqui uma Nossa Senhora chinesa, um menino Jesus chinês, como hoje, até quem me mandou as boas festas não é católico, mas como os cartões incorporam, portanto, esta parte do cristianismo, do catolicismo, e como representam esta festa do cristianismo localmente. Aqui temos também um presépio, lá temos as figuras, Maria, também aqui, eu acho que aqui também chinesa também, aqui eu repito, mas também temos aqui, isto é um postal que eu comprei há uns anos quando estive em Macau, da Nossa Senhora, que se encontra, agora não me lembro da igreja, mas por trás do postal está uma Nossa Senhora Maria, uma Nossa Senhora chinesa, como houve essa necessidade, portanto, de adaptação, isto é, não uma Nossa Senhora de tez, de toda a fisionomia ocidental, ou o Menino Jesus, mas
de fisionomia para que as populações locais se sentissem, portanto, atraídas e porque se revessem nesta configuração, nesta representação. Temos aqui Nossa Senhora da Conceição, hoje no dia, e aqui temos também, foi um postal que eu comprei para a China, também relativamente a uma igreja na China, que temos também a representação de Nossa Senhora da Conceição, e pronto, podemos ver, acho que esta aqui, creio, uma outra Nossa Senhora, para finalizarmos também na China a representação e essa tal adaptação, possivelmente resultante deste processo, e que muitas das igrejas jesuítas também, mas também encontramos no Brasil e em outras partes, muitas igrejas do Brasil, algumas igrejas do Brasil, não digo muitas, mas algumas e em outras partes também, aceitavam, digamos, a incorporação destes elementos como forma, portanto, de atraírem populações. Em Macau, uma igreja jesuíta também está em Macau, também tem a Nossa Senhora Chinesa, não a tenho aqui, mas também tem fruto, portanto, desta compreensão e tolerância, e também um mecanismo para que o cristianismo, o catolicismo se tenha efetivamente manifestado e que tenha-se conseguido levar por diante este projeto catequético que se inicia com a companhia de Jesus. E pronto, eu acho que acabo por aqui. Já estou a falar há uns 40 minutos ou mais, creio eu. Agradeço imenso. E agora, se tiverem alguma questão a colocar, foi tudo muito, muito rápido, não é? E muita informação possivelmente. Pergunta se... Maria, você ouve? Ouço. Professora, interessante. Acho que quando eu conversei sobre a possibilidade de você apresentar esse tema, tem um pouco mais aqui, o que a gente já conhece sobre os jesuítas, principalmente, obviamente, aqui no Brasil, sabemos pouco também sobre a presença deles no restante da América, e talvez pelo trabalho do Luiz Carlos, a gente conhece um pouco melhor a atuação dos jesuítas lá na África. Mas essa presença do Japão, da Índia, na China, no espaço político, dão para nós através da sua exploração, deram para nós uma ideia bastante delineada de quanto foi importante, quanto foi grandiosa essa missão de tomaram para si, né? Então, agora eu queria fazer uma pergunta associando o que aconteceu no Brasil e na América, na África, vamos dizer assim, essa parte do Ocidente, com a presença jesuítica, e desde o início eles... a gente sabe que já a partir de havia uma decisão de receber terras, construir templos, e possibilitar que a ordem se fortalecesse bastante do ponto de vista de bens de produção, como fazendas, colégios que produziam também, que organizavam a vida, digamos assim, a plantação, os engenhos, o acúmulo de bens, o trabalho mesmo escravizado, reunindo em alguns casos a presença de escravizados africanos, né? E isso foi tema de controvérsias imensas, né? Sobretudo mais no fim do período, no século XVIII, então isso era usado, um argumento usado contrariamente aos jesuítas. Então, como se deu essa sobrevivência da ordem desses espaços do Oriente, também havia essa orientação do acúmulo de bens, de que maneira eles se sustentavam e se eles também chegavam a transmitir, enviar rendas obtidas do Oriente para a Europa. Então, essa seria uma primeira questão. A segunda questão é que você comentasse o contexto dessa bula, né, regime
habitantes, quer dizer, qual a diferença que está contida nessa bula em relação às outras ordens? Se utilizava mais esses espaços em que, conforme a sua expressão, não havia sociedades totalmente estruturadas do ponto de vista da formação de estruturas de poder, como no caso da América, ou se já se pensava nessa expansão também para o Oriente, visto que no momento em que os jesuítas se formaram, não havia uma clareza sobre a dimensão da América e a dimensão dos espaços de África. Então, inicialmente, eu faria essas duas questões para você. Depois, passo o microfone para saber se tem mais alguém. Obrigada, Luís, e claro que aí tinha sido uma outra, e podia ter enverdado por aí, por essa questão também económica, que como nós, já não sei quem é que falava, se era o António Espanha, a economia da salvação, não é verdade? Porque nós sabemos que eles, para evangelizar, pois necessitavam desse apoio. Eu até costumo dizer, seja para o Brasil, seja para o que for, é uma ordem de criação, entre aspas, régia, porque eles não são mendicantes, eles vivem de rendas régias, e depois, claro, também localmente daquilo que é a economia, como tu disseste bem, para o Brasil, fazendas e engenhos. No Oriente não temos isso, como é evidente, não há essa estrutura, não existe. Mas nós sabemos, pela documentação nessas cartas que nos vão chegando, eles tornaram-se, no caso de Goa, herdeiros ou sucessores desses terrenos que estavam nas mãos dos muçulmanos, que Goa foi conquistada aos muçulmanos, não é? Em 1510, e essas propriedades desses templos e também hindus também, passaram para as mãos, a maioria, passaram para as mãos dos jesuítas. E pela informação que nós temos, estes terrenos, casas, etc., eram bem valiosos, eram os melhores terrenos, como eles diziam, agrícolas, etc. E passaram, também encontramos muita informação, para além dos vice-reis, governadores, que lhes davam também ofertas e bens, etc., viúvas, mulheres locais, que entretanto se convertiam, por exemplo, e também passavam para si, isto na região ali de Goa, passavam para si, digamos assim, muitas dessas propriedades que tinham, encontramos casas, terrenos, etc., vamos encontrar essa questão. Encontramos também os próprios cristãos, depois de convertidos, que pagavam um tributo para o sustento da ordem. Encontramos isto no sul, os Paravás, essa comunidade, portanto, pagavam e eram responsáveis também pelo pagamento também do sustento, digamos assim. Claro, para além das ordens, para além daquilo que a coroa também lhe cedia nos terrenos, em muitos destes terrenos que tinham. Em relação ao comércio, eles tinham esse privilégio, essa anuência. Por exemplo, eles faziam comércio direto entre Macau e o Japão. Portanto, o comércio da seda estava nas suas mãos. E também, o Lúcio de Souza já trabalhou bem esta questão, a questão dos escravos também no Oriente. Eles também faziam o seu comércio, também tinham o seu comércio. O que é que nos acontece? Nem sempre esta questão aparece classificada como escravos, enfim, tem ali se calhar alguma nuance, mas nós sabemos que era movimentação e era o comércio também envolvido, digamos assim, neste tráfico humano. Isso nós temos, e de facto, muitas das vezes se condenava a Companhia de Jesus, no caso, por exemplo, de Macau, há um conflito muito grande entre os mercadores e os jesuítas, porque eles sentiam-se preteridos e ultrapassados neste comércio com o Japão, e não só com o Japão, com Goa também, sentiam-se ultrapassados, mas o certo é que a coroa autorizava quase sempre, as autoridades autorizavam quase sempre, porque era sempre posto em paralelo a sua obra missionária com a necessidade económica que necessitavam para essa obra missionária. Isto é, como sustentar os colégios, como sustentar as igrejas, se não houver um rendimento que não vem das fazendas, que não as há por ali, não vem dessa estrutura que havia no Brasil,
Portanto, há essa necessidade, nós estamos a justificar, havia essa necessidade, essa aceitação por parte das autoridades, eles enverdarem efetivamente por este também comércio que se fazia a nível do Oriente, e que participavam a nível do Oriente, e que a coroa os autorizavam, não é verdade? E que a coroa autorizava. E depois, claro, comercializavam, porque como o Dário Laldan tem, quando ele nos fala dos colégios, é uma rede, não é? É uma empresa. E sabemos como, certamente, os bens depois eram transacionados. Um colégio que teria falta poderia ir de outro colégio. Portanto, essas questões, digamos assim, acontecem. Nunca encontrei referência nenhuma, por exemplo, um comércio de tráfico de escravos, por exemplo, de Angola para o Oriente, feita por eles. Mas para o Brasil nós sabemos que isso também estava nesse comércio. Ali era, de facto, o comércio que Macau, Japão, enfim, também só certamente o seu estabelecimento com Goa e por aí afora, todas essas ligações que passavam a partir de Macau. E os terrenos, claro, todas essas questões que as populações locais também iam dando. E depois era a questão da bula, não é? A ordem aqui, repare, ela não é uma ordem mendicante. Não sendo uma ordem mendicante, ela tem que ter rendas, não é? Que lhe é permitido ter essas rendas para poderem também, digamos assim, sustentar. A Companhia de Jesus depende diretamente do Papa. Isto face às outras ordens, digamos, um aspecto que lhe permite, uma vez que não está dependente de nenhum bispo, que lhe permite esta mobilidade constante. A Companhia de Jesus desloca-se, porque só tem o seu geral que está em Roma, mas ela depende diretamente do Papa. E, portanto, isto também lhe dá um estatuto que lhe permite esta mobilidade, coisa que não se passará a nível, portanto, das outras ordens, e realmente não é uma ordem também mendicante. Cria-se uma ordem, portanto, baseada, não significa que se apela à riqueza, obviamente, mas, pronto, cria-se uma ordem em que pode ter também, e teve certamente, e teve, para aquilo que nós estamos a dizer, teve aqui muitos bens materiais que lhe eram permitidos para a sua subsistência. Portanto, há uma função diferente. E depois nós também sabemos, uma questão clara, é aquilo que se funda, o que é que vai ser a sua própria estrutura. Aqui no caso de Dom João III, que a apoia assim que chega a Portugal, que lhe dá essas rendas e que lhe permite esta questão toda, é efetivamente também essa entrega praticamente das cristandades, em que o caso dos franciscanos, sobretudo os franciscanos que por aqui estavam, pelas cartas que depois também nos foram chegando, informações que aqui havia, é que a sua missão se limitava praticamente aos europeus, e as cristandades que aqui estavam não estavam efetivamente instruídas, porque eles, como eu disse no início, é uma ordem que se prepara através dos seminários, que se profissionalizam. Eu não sei se podemos dizer, se é correto dizer isto, mas ser padre neste momento, e a Companhia de Jesus também, portanto, acho que inaugura esse aspecto, é uma profissão. São preparados para essa missão. Portanto, isso nesse aspecto, e depois toda esta liberdade e toda esta mobilidade, digamos assim, que temos relativamente às outras ordens religiosas. Luís, não sei se... Deixa eu ver se tem mais alguém para fazer perguntas. Bom dia, meu Felipe. Espero te encontrar daqui uns 2 meses, né? Vai ser lá, vai ser, certamente. Mas enquanto isso, eu quero tirar uma dúvida. Porque você diz sobre essa questão da economia da salvação, e é muito importante aqui no território do Espírito Santo, porque a Companhia de Jesus vai, de fato, organizar a economia, vai ser a principal força produtiva aqui no Espírito Santo, até a sua instituição em 1761. Algo que a professora Manuela Pedrosa, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, chama de uma legalidade concessionária, no sentido de ter propriedades terras e produzir algo como uma época moderna de Portugal, e uma organização religiosa. Isso seguiu esse modelo de, ou seja, Marias, produção, exportação e ampliação. Só que, diferentemente dos colonos,
que vieram aqui para o Brasil com dificuldades de capital, circulação de comércio. Os jesuítas, com sua organização, com uma educação, né, formal privilegiada, né, porque enfim, estudavam nos colégios, tinham uma educação produtiva, tinham conhecimento sobre todo tipo, sobre o comércio, sobre a produção agrária, né, sobre as plantas, eles vão fazer esse translado, né, inclusive da Ásia para o Brasil, muitas coisas que nós consumimos aqui. No Brasil hoje em dia, pensando nessa coração, tem a ver com jesuítas. Mas uma coisa interessante que você colocou é sobre a documentação. Então como que a gente consegue talvez pensar a história de Santo Santo tão lacunar, tem tantas dificuldades em fontes, como é possível encontrar talvez mais documentação inédita para pensarmos a história do Espírito Santo, porque é totalmente intricada a história jesuítica. E é isso que eu quero perguntar. Obrigado, professor. Obrigada, Filipe. Certamente que ainda haverá documentação que não está lida. Eu sei, a Maria José Cunha, que fez a tese aí do Espírito Santo, ela consultou esta documentação que está em Roma, no ARCI, Arquivo Romano Societatis Jesus, não é? Que é estas cartas que eu estava aqui a falar. Sei que no caso da Torre do Tombo, e se calhar irás encontrar, colocou há pouco tempo, ou disponibilizou há pouco tempo, núcleos documentais da Companhia de Jesus, particularmente em relação ao Oriente, porque o arquivo jesuítico que a Torre do Tombo tinha, aquilo que se conhecia era sobretudo sobre o Brasil, muito pouco sobre o Oriente. E também agora disponibilizou, e nós encontramos, eu não vi, mas o caso da Patrícia Sousa, etc., leram alguns dados sobre esta questão mais da economia que foram disponibilizados relativamente ao Oriente. Mas é natural que ainda venhamos a encontrar muita informação, até do Tribunal de Contas, no caso da Idelma, que fez pós-doc comigo há 2 anos, 3 anos, ela fez um grande inventário sobre também essa relação e envolvência dos jesuítas de Angola para o Brasil. Também o caso do tabaco e outros bens que eles também estariam envolvidos nessa questão. E há dias, na sexta-feira, tivemos uma palestra, ela abordou também ainda essa questão. Ainda vamos ter mais, mas certamente que nós nunca poderemos ver, não sei se isto pronto, posso dar, mas todos já percebemos isso, que há singularidades dentro da ordem, dentro da sua ação, porque essa singularidade resulta dos espaços em que eles estão inseridos, não é verdade? Mesmo relativamente ao Brasil, há certamente diferenças de abordagem na sua economia, enfim, na forma como se estabeleceram com as populações, porque essa ideia de que, e quando todos nós, enfim, na minha geração estudávamos, se calhar o Luís também, mas nós aqui mais em Portugal, é que se pensava sempre nas populações nativas como um todo, não é? Sempre no tupi, e portanto nunca se pensava que havia essa diversidade de culturas. E possivelmente também poderíamos fazer aquilo que eu abordei aqui muito globalmente para o Oriente, que é uma coisa muito pouca, que a coisa é muito mais complexa do que isso, muito mais, mas possivelmente ainda haverá coisas que nós hoje teremos que esmiuçar, aclarar, comparar como é que ela se estabeleceu em algumas regiões do Brasil, né? Algumas das capitanias, haverá certamente diferenças. Eu não sei se será só relativamente ao poder político, mas também as suas missões com as populações nativas também. Se não haverá ainda alguma coisa a acrescentar, até porque a documentação certamente poderá surgir, digamos assim. Como eu digo, eu tenho sempre muita dificuldade e custa-me às vezes a aceitar em que nós queiramos ver uma reprodução da sua ação naquilo que era no Reino, ou naquilo que era na Europa, tal e qual como a coroa também, não é? Eu acho que os modelos vão e tentam seguir um modelo que pode ser concebido a partir daqui, claro que certamente sim, mas depois tem que se adaptar a essas realidades locais também, não digo no total, mesmo no total do Brasil, não, essas realidades locais do que efetivamente eram, por um lado, as autoridades régias, os representantes, e também as populações nativas com que a companhia entrava. Obviamente que nós não temos aquilo que eu falei aqui para o Oriente, creio eu, acho que ninguém de vocês
Temos também a adaptação, evidentemente que sim. O Manuel da Nóbrega autoriza também, na Bahia, não é? O Anchieta e para a Bahia também, para a Bahia, tanto na Bahia que esteve, como também no Espírito Santo, também faz esta questão da adaptação. Mas algo de diferente daquilo que nós estávamos a falar aqui para o Oriente. É uma adaptação, mas o processo tem que seguir um outro trâmite. E porquê? Porque as culturas em diálogo são efetivamente diferentes. Agora, do comércio, como é que eles... Seria bom nós percebermos a ligação que tinham, por exemplo, os colégios de Goa com os colégios aí do Brasil, os colégios do Japão, os colégios... Será que há trabalhos? Um dia talvez possamos a ter mais informação sobre estas questões e que nos ajudariam a aclarar essa rede, porque para mim é uma rede. Os jesuítas, a sua economia, a sua missão, é uma rede. Eles estão estabelecidos nesta dinâmica que é o Império Português, que é de facto uma rede. Se falamos de uma rede para o Império Político, também temos que falar numa rede missionária, no caso da Companhia de Jesus. Quero agradecer então a professora Maria Manso, direto aí de Lisboa, espero estar aí novamente. Vamos encerrar aqui, quero agradecer. Então, tchau aqui. Tchau! Os senhores aqui no Lamarado estão nos vendo? Estou a ver, sim senhor. Um bom feriado, não é feriado, pelos vistos para vocês estão a trabalhar, mas vamos e pronto, oxalá que a próxima vez seja presencialmente. Não é? Luís, muito obrigado e pronto, se tiver alguma dúvida, porque isto é o que eu digo, é geral, foi muito geral e às vezes a gente parte do princípio que vocês também conhecem algum deste contexto e não é fácil às vezes. Diz, Luís. Mas eu gostei muito dessa sua ideia de a gente trabalhar com possível relações existentes entre colégios jesuítas no Oriente e no Brasil, sabe aqui, né? Talvez até mesmo com a Anchieta, e vamos tentar, a hora que aparecer algum estudante corajoso Mas, Luís, mas existe porque há uma ligação muito grande com o Porto de Goa e a Bahia. Pois é, eu estava pensando nisso. E ao Porto de Goa chegam vindos de outra parte do Oriente. E depois de Goa vai para o Rio de Janeiro, vai para... Enfim, e o Espírito Santo faz parte certamente também deste circuito. Sim, o governador do Espírito Santo, o Francisco Luiz Antônio Gonçalves, ele foi vice-rei em Goa também, provavelmente ele tinha contato com os jesuítas. Exato. Feito alguma ponte aí no Oriente. Exatamente. Muito agradecido mais uma vez, Maria. Obrigada. E então até outro dia. Até outro dia. Obrigada.